Essa aqui é minha família, meu pai e minha mãe. Eu tenho 2 irmãos, Gustavo e o Vitor. Vitor tem o Miguelzinho, a esposa Fernanda, Janine. Gustavo tem 2 filhotas. A gente vem 3 homens, mas agora compensamos, né? Já tem 3 meninas e 1 menino. Minha mãe era doida para ter uma menina e teve que ser neta. Então, assim, essa é minha filhota, Mariana. Eu faço questão de colocar aqui, porque minha história começa aos 17 para os 18 anos. E quando eu falei que eu queria atuar na política, meu pai e minha mãe tomaram um susto. E naquele momento eu tinha tido uma experiência muito forte com Deus, né? naquele ano de 2017, e foi muito claro para mim que eu não deveria entrar naquele ano. Eu ia disputar em 2018 e eu tomei a decisão de não entrar naquele ano porque eu acreditava que para eu pedir um voto na rua, eu precisava ter, eu precisava ter o apoio da minha família em casa. E hoje eu posso dizer que minha mãe, meu pai também, meu pai adora política, ninguém sabia disso, eu descobri depois, adora, discute. E minha mãe é minha apoiadora, assim, eu acho que é a minha maior apoiadora, minha mãe. Nunca vi. Fez agora, semana agora, fez um evento para mulheres, juntou um monte de amigas e me fez apresentar. Vamos lá. Minha formação, eu fiz escola técnica, e Vinícius falou um pouquinho aqui, foi na escola técnica que eu tive o contato com a vida real, vamos dizer assim. Eu estudava até os 15 anos, eu estudei escola particular, meus pais morando em Jardim Cambori, eles me colocaram na Colmeia e depois virou renovação, assim, você passava de um ano, virava renovação, e era todo mundo muito parecido, todo mundo muito parecido. E quando eu cheguei na escola técnica com 15 anos, um choque. Do Grêmio. Não, antes do Grêmio até, um choque porque gente que não tinha dinheiro para se alimentar, gente que tinha dificuldade de chegar na escola porque precisava pegar um transporte e às vezes não tinha condição. A gente trocava vale transporte no intervalo para dividir com a galera, para trocar o vale transporte para comer alguma coisa. E eu falei, poxa, que mundo é esse? Eu não vivia nesse mundo até então. 15 anos, né? Você tem um choque. Sempre que eu falo isso, eu me arrepio todo. É impressionante, porque foi esse arrepio que me fez entrar para a política. Só que eu não tinha nada a ver com política, mesmo tendo esse choque de realidade, né? Eu falei, poxa, o mundo é diferente para as pessoas, né? É diferente. Todo mundo buscando um ensino de qualidade. Foi o que o Vinícius falou. Poxa, o filho do rico larga 1000 metros na frente, não é corrida de 100 metros, é 1000 metros na frente. Ele sai com francês, com inglês, é 1000 metros mesmo. E o filho do pobre tem que correr com todas as barreiras ainda, passando dificuldade para se alimentar. E eu vi ali na escola técnica, a escola técnica compensava isso tudo. Então era um desejo de todo mundo, né? Tanto que tinha cursinho, né? Acho que até tem até hoje, para ir para a escola técnica, uma escola de qualidade. E eu falo que o modelo da escola técnica devia ser para todas as escolas. Você chega na escola técnica, você escolhe o esporte que você quer. Escolhe o esporte. Ah, eu quero fazer natação. É natação. Ah, eu quero vôlei, eu quero handebol, eu quero esporte, tudo quanto é esporte. Ah, música, quero tocar isso. Escolhe também. Você escolhe também. Ah, quero pro coral, quero... É um negócio que você fala assim, poxa, tinha que ser assim. Acesso à cultura, acesso ao esporte. E uma formação, além da formação só científica, né? Na época a gente tinha ainda naquelas aulas, né? O SPB, a MC, Educação Moral, tinha uma formação do ser maior, né? Então tinha essa preocupação. E de repente eu era da equipe de futebol de salão. E aí eu fui convidado a ser do Grêmio, mas para ajudar esporte e cultura, nada com política, gente. Nada. E aí teve um movimento que mudou uma lei. A Assembleia, onde eu estou hoje, os deputados mudaram uma lei que era o direito à meia entrada para o estudante. Eles mudaram e botaram o direito à meia entrada para quem era estudante, mas que tinha que ter uma carteirinha de uma entidade, tinha que pagar uma taxa para uma entidade. Os estudantes começaram a ir nos eventos e não tinha mais direito à meia entrada com a carteirinha da nossa escola. Então a gente passou a entender que o direito não era mais para o estudante, era para quem tinha carteirinha. E a gente foi chamado aí, quem é o diretor de esporte e cultura? Gandini.
Aí eu me envolvi com essa luta para reverter essa lei. Foi aí que no final das contas, nós conseguimos mudar a lei. Aquele momento foi mágico para mim. Como para o Vinícius, mudar a história daqueles meninos todos era algo fantástico. Quando eu vi que mudamos uma lei e beneficiamos tanta gente, a gente tinha uma causa justa, uma mobilização de pessoas, independente se a Assembleia era boa ou ruim, até porque não era lá essas coisas, era grátis naquela época. Então assim, nós mudamos a lei mesmo assim. Por quê? Porque tinha gente pedindo para transformar aquela realidade e transformou uma realidade. Ali foi o momento em que eu virei a chave para a política, como o Vinícius falou, e aí comecei a me dedicar. E meus pais depois passaram a entender e compreender. Eu fazia mecânica na escola técnica e eu já compreendendo que minha vida seria mais para uma dedicação nessa área, eu fiz a graduação em Direito, pós-graduação em Políticas Públicas, fiz o mestrado em Gestão de Cidades, estou cursando agora, tranquei nesse período que eu não estava dando conta, o doutorado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades, que eu sempre acreditei que a gente tendo compreensão melhor científica, a gente consegue aplicar melhor nas discussões, né? Isso me auxilia muito na Assembleia, me auxilia muito. Todos os temas, a gente passa a ter um domínio maior dos temas, né? Estou discutindo saneamento agora, uma pauta importante. Então essa é a minha formação. Vamos lá. Fui 3 vezes vereador de Vitória. A gente coloca ali 2 vezes mais votado do Espírito Santo. Não é para ostentar não, mas é para dizer o seguinte. Quando eu ganhei a primeira vez, a gente sempre tem um desafio na hora de renovar o mandato. Fala assim, poxa, será que aprovaram o nosso trabalho? Aprovaram ou não aprovaram o nosso trabalho? E foi isso que eu coloco isso, porque é uma honra para mim ter sido, depois da primeira vez, ter sido mais votado, porque é fruto do trabalho. E eu falava com as pessoas assim, falei, gente, vamos trabalhar, porque trabalho dá voto. Eu sempre falei isso com a minha equipe, trabalho dá voto. Então vamos focar no trabalho, independente de aparecer, de querer mostrar o que fez, vamos trabalhar. Porque a gente discutia com tanta gente, que eu falei, isso vai dar resultado. E deu, graças a Deus. Depois fui secretário de Gestão e Planejamento, onde eu tive uma condição ímpar de aplicar tudo que eu estava estudando. A primeira coisa que eu fiz quando fui convidado pelo então prefeito Luciano, foi fazer um diagnóstico. A gente viu que o principal problema era a saúde, assim, era um questionamento muito grande da população. E aí a gente foi ver os números da saúde. Quando a gente olhou os números da saúde, falou, poxa, tem uma oportunidade aqui. Tinha um número de consultas, e quando a gente olhou lá, o número de faltas. Pessoas que marcavam a consulta e não iam às consultas. Eu fiquei chocado com o número. Você vê como é que a ciência ajuda a gente. Às vezes a gente acha que 37% de falta. Era 30%. As pessoas deixavam de... Ah, Gadini, mas perdia essas vagas? Não perdia as vagas. Mas desorganizava tudo, porque a pessoa ia para a porta da unidade desesperada, querendo atendimento. Aí atendia 10, outro, o que faltou. Uma confusão, as unidades viviam lotadas. A gente viu essa oportunidade e a gente temos uma solução, uma proposta de solução, que era o agendamento online. É o agendamento online, é o famoso hoje agendamento online, que todo mundo está usando. A Serra adotou agora. Adotou também? E você vai ver como vai melhorar. E aí a gente conseguiu o seguinte, na crise da febre amarela, nós pedimos à secretaria, a secretária junto com a equipe da secretária, apesar da secretária querer, falou assim, não, vamos implantar isso não, gente. Foi naquela crise da febre amarela que 2 horas da manhã as pessoas estavam indo desesperadas. Não vamos implantar isso não, porque vacina é muito rápido. Bateu, saiu. Se a gente burocratizar isso, tem agendamento, imagina, agendar. E foi uma reunião que para mim foi uma tortura. No final eu falei, Jesus, como eu convenço esse pessoal de que a gente deve tentar. Fomos embora, fomos para casa, fizemos outra reunião no outro dia, pedi outra reunião, falei, me dá uma oportunidade. Falei, se der errado. Aí foi a secretária que pegou e falou, vou fazer. Se der errado, o que vai acontecer? Aí eles falaram assim, não, Gadini, se der errado, o agendamento, as pessoas vão continuar chegando no horário. A gente acredita que não vai funcionar, mas... Eu falei, então me dá duas unidades. Eles deram 2 unidades, Bairro República e deram a Ilha das Caieiras. Nós abrimos 0 horas numa quinta-feira, 0 horas o agendamento online. 1 hora da manhã, Bairro República tinha acabado.
rapidinho, todo mundo marcou. 10 da manhã em Ilha das Caieiras, todo mundo marcou. Tinha um mito que os mais velhos não vão conseguir e tal. O que não consegue, pede alguém que consegue. Então, acabou o mito. Em uma semana, todas as unidades queriam o agendamento online. A crise da febre amarela em Vitória não teve fila. A gente via as filas em todas as outras cidades e aqui sem fila. Por quê? A pessoa estava preocupada em ter a vacina. Ela não queria tomar na hora. Ela queria assim, eu quero ter certeza que eu vou ter minha vacina. A gente marcou para um mês para frente. As pessoas agendaram e acabou. Aí a gente evoluiu isso para o médico. Aí a gente descobriu que tinha médico que atendia com 35 minutos, outro com 15, outro com 20, outro com... Padronizamos. A gente descobriu que cada unidade de saúde tinha o seu sistema de marcar. Algumas guardavam X vagas como reserva técnica. Era 30, outra 40, padronizamos, tantos por cento. Descobrimos que o enfermeiro faz preventivo. A enfermeira faz preventivo. Pô, vamos botar no agendamento o enfermeiro também. Gente, foi uma revolução. E o mais importante, a gente precisava reduzir o número de faltas. Botamos o torpedinho para confirmar. Não confirmou, volta para o sistema. Outra pessoa pode marcar. Reduzimos de 37% para 16% o número de faltas, que é um número que deve estar atual. E se precisar, assim, se continuasse um trabalho mais forte, que a gente estava tirando o usuário ruim do sistema, porque para o cara fazer isso, ter 16% de falta ainda, o cara tem que marcar, recebe torpedo, ele confirma e não vai. O que a gente estava fazendo? Aí eu não sei como é que está agora, mas a gente fala, você tem que ir lá se recadastrar, porque você é um mau usuário, você está atrapalhando o sistema, porque a falta é uma perda. Hoje as unidades estavam, assim, pelo menos quando a gente saiu, estavam bem organizadas, um número grande de atendimentos. Então, assim, eu abri um espaço maior para falar disso, para dizer o seguinte, quando a gente tem perseverança, a gente com R$100 a mais, porque foi tudo desenvolvido dentro da prefeitura, economizamos praticamente 20 milhões de reais só com esse sistema, que está disponível gratuitamente para todas as prefeituras, tá? Ela é de domínio público, você trabalha nessa área de informática, nós fizemos o mesmo na Câmara, né? Tivemos algumas oportunidades de domínio público. Vila Velha está implantando agora, que a secretária daqui foi para lá, Cachoeira já implantou, e você falou agora que a Serra também está implantando. Então, assim, uma coisa que foi construída, a gente reunia semanalmente com os secretários, então foi uma oportunidade única. Também implantamos o Cerco Inteligente de Segurança, aí já não foi uma inovação tão grande, porque já acontecia em Indaiatuba, a gente já conhecia o sistema de São Paulo, trouxe para cá. As pessoas acham que é para pegar carro roubado, não é para pegar carro roubado, é para tirar o criminoso que usa carro, que usa moto da rua para não cometer outro crime. Inclusive foi evitado o estupro, na prática, indo para cometer, é evitado gente que queria assaltar. Então assim, tira o carro, mas tira também, tira o bandido, né, de circulação. Então foi outra ação importante do nosso período de um ano. Teve um caso, deputado estadual. Teve um caso de uma enfermeira foi assassinada, o carro roubado, e pegaram os criminosos justamente por e serve para investigação também, porque você depois do fato ocorrido, você tem aí aonde passou, qual horário, se foi essa pessoa que cometeu. Então assim, no nosso período estava disponibilizado para a Polícia Civil, Polícia Federal, para as guardas, né? Então assim, todo mundo podia ter acesso para usar como investigação e também na prática do crime, né? Mas eu lembro que na época também, mesmo não sendo o objetivo principal, teve uma redução. Não, a redução ainda é. Não, o valor do seguro em Vitória. O valor do seguro também isso aí, isso com o tempo ainda vai melhorando, porque o sistema começa a parar de pegar o carro roubado. Por quê? Porque as pessoas param de roubar o carro aqui. Então parece que está diminuindo o número de carros que está sendo capturado pelo sistema, é porque as pessoas decidiram, aqui não dá para roubar porque eu vou... Enfim, então você tira o criminoso da... Deputado estadual, fui eleito deputado estadual. Aí eu vou contar um pouquinho do deputado estadual agora, vamos lá. O mandato sem privilégio. Vinícius falou um pouquinho da Câmara, do que a gente fez lá, e uma das coisas que mais me incomodava na Assembleia, inclusive incomoda ainda, mas que eu fiz um compromisso na gestão, na hora que eu fui disputar a eleição passada, foi de buscar um orçamento mais justo para a Assembleia. Hoje a Assembleia custa, todos nós que estamos aqui, 275 milhões de reais. 275 milhões. Ela vai custar no ano. 275 milhões de reais. Esse é o orçamento mais ou menos, vou falar de uma cidade que cuida de saúde, Viana. Viana tem mais ou menos o mesmo orçamento para cuidar de saúde, educação, saneamento, segurança, assistência e urbanismo. 275 milhões de reais.
É um valor que eu criticava antes, fiz as emendas, não consegui avançar, continuo fazendo meu papel. Na Câmara nós conseguimos depois que viramos presidente. Então eu não desisti dessa luta, mas como forma de protesto eu abri mão de alguns privilégios, que eu acho até que em alguns momentos são úteis e são justos para alguns trabalhadores, mas isso é uma forma de eu mostrar o seguinte: a gente não precisa ter 275 milhões para cumprir a nossa função. Qual é a nossa função? Ser um filtro do executivo. Quando criaram a tripartição de poderes, aí Vinícius pode falar mais do que eu, como professor de história, a intenção é equilibrar os poderes. Não é você ter um poder custoso. A Assembleia é simplesmente para ser um filtro do executivo. Se nós tivermos microfones e uma assessoria mínima, a gente consegue ver o que o executivo está mandando, quais são as propostas e filtrar. Não precisa custar isso tudo. Esse dinheiro tinha que estar na ponta, na saúde, na educação. Então 275 milhões não faz sentido nenhum, apesar de falarem que é uma das assembleias mais baratas do Brasil, mas não é que aqui é barato, é que lá também é absurdo, né? Então eu não consigo comparar. Tem coisas no Brasil que a gente não pode comparar com o Brasil. Não pode comparar com o Brasil, né? Então assim, é uma das coisas que eu tenho batido muito de frente lá. Fiz uma emenda para reduzir 60 milhões no ano passado, não conseguimos, não deixaram nem discutir o assunto, mas é algo que a gente ainda persegue e acredita que, como a gente fez na Câmara, nós freamos, senão hoje já estava em 50 milhões a Câmara. Vinícius foi o presidente que mais reduziu. Eu fui simbólico, eu fiz a primeira redução simbólica porque eu já não aumentei os 2 anos. Vinícius pegou um aumento de um presidente anterior e deu uma segurada e devolveu, acho, 400 mil, né? 4,5 milhões. Não, devolveu, estou falando assim, o orçamento foi menor do ano seguinte. Meio milhão do ano seguinte. Então assim, eu fui o primeiro da história que reduziu o orçamento e ele, logo depois, foi 2 mandatos depois, fez maior ainda a redução. Isso contém um crescimento que as pessoas... O mais importante, não deixando de fazer. Não deixando de fazer. Dava para fazer tudo, né? Até porque eles aumentam o orçamento para devolver. Esse ano, por exemplo, o presidente lá falou assim: devolvemos 3 milhões de reais. Aí você vê quanto que ele aumentou no ano anterior: 3 milhões. Eu falei, pô, é brincadeira, né? Aí conversa fiada. Mas vamos lá. Próximo. Eu vou falar um pouquinho do meu trabalho na Assembleia rapidamente. Eu criei algumas frentes parlamentares que foram compromisso do mandato passado, da campanha passada. Fiscalização da concessão da BR-101, nós fizemos um acompanhamento ferrenho lá, e agora chegou nesse momento em que eles estão abandonando o contrato, mas tem uma lei que exige que eles fiquem até a próxima concessão. Então eles vão ficar fazendo manutenção da via, terminar até a Anchieta, que é o trecho que está liberado para terminar, e vão finalizar a parte de licença ambiental do trecho norte, que foi o motivo maior de não ter dado certo a concessão. Por que não deu certo a concessão? O trecho norte não foi liberado ambientalmente por causa do Soretama. Eles entraram num atraso de obra, então para a NTT eles estão com atraso de obra gigantesco, e estão com atraso de obra, mas por causa de não ter a concessão do IBAMA. E quando tem um atraso de obra, eles não conseguem pegar financiamento. Então eles não estão conseguindo fazer no ritmo que eles gostariam as obras do financiamento. Dizem que o contrato está super oneroso. Oneroso, não consegue ter reajuste, enfim. Então eles alegaram que não conseguem, mas nós estamos fiscalizando até para que a proposta que vai ser apresentada, ela não tenha o trecho de Soretama, porque se ela tiver o trecho de Soretama, nós vamos continuar no mesmo problema, não vai ter licenciamento. Então, nosso desafio agora, nesses próximos 3 anos, que é o período mais ou menos de uma nova licitação, é montar um projeto que seja possível de ser executado, e aí a gente não tenha mais esse problema. Obras de tratamento de esgoto, estou no Espírito Santo todinho discutindo saneamento. Inclusive, dia 1º agora, estou lá em Ponta Fruta, Nova Ponta Fruta e Recandacerê, que conseguimos a volta de uma obra importante lá. Mas nós temos quase metade do estado sem saneamento. Quase metade do estado. E eu não estou falando de Cesan, estou falando de Cesan, SAAS e empresas particulares, né, que foram licitadas. Então, assim, é uma luta básica. A gente fala, o Espírito Santo é lindo, vem aqui conhecer o Espírito Santo, nossas praias, chega na praia poluída. A gente, poxa, vamos falar de turismo como, gente?
vamos falar de turismo, mas pô, vamos resolver nossas mazelas. Essa é uma mazela que precisa, a gente é 2022, a gente não conseguiu resolver saneamento, que é básico, é como fala o nome, né? Saneamento básico. Então assim, é algo que a gente precisa enfrentar de frente, todo mundo discutir, porque o que está acontecendo? Como que a gente paga tanto, a taxa de esgoto é 80% no residencial e 100% no comércio? Como que a gente paga tanto e não tem saneamento? Como que a praia de Camburi está suja, gente? Assim, agora melhorou, mas 80% do ano está limpa, mas, por exemplo, choveu hoje, vai esgoto com força para a água. Vai esgoto, por quê? Porque o nosso sistema aqui ainda é daquele precário. A gente pega a drenagem pluvial, liga na estação de tratamento de esgoto, uma bomba, para jogar para a estação de tratamento. Quanto tempo está seco, a bomba aguenta mandar. Choveu, passou por cima, está tudo dentro da água. Então não adianta tomar banho amanhã aí. Amanhã você está dentro de uma miséria suja. Então assim, nós estamos fazendo um trabalho, apesar de ter melhorado, nós precisamos avançar muito. Os municípios cesanhos, em sua maioria, têm um contrato que a gente vai ver chegar ao 100% do tratado. Mas tem SAAs que não tem condição nenhuma. Se a gente não falar para o prefeito, pelo amor de Deus, tem que falar como que você vai resolver isso. Se não vai resolver, nós precisamos achar uma solução. Não pode Jaguaré não ter um cano, não tem uma estação. Vila Pavão não tem uma estação. Então assim, nós estamos fazendo a cruzada nessa questão. Pó Preto nós temos um TCA, termo de compromisso ambiental, com as duas empresas da Porto Tubarão, que tem 190 ações que nós estamos acompanhando. Então, em 2 meses eles vão lá e mostram as ações que eles fizeram, para reduzir. Então, isso foi feito pela Sabesp, então assim, é um estudo também técnico bom. A gente não sabe quanto que vai reduzir, mas nós estamos acompanhando 2 meses, eles têm até 2023 finalizar todas as intervenções. Então, até o final do ano que vem, eles têm que fazer essas 190 ações que, teoricamente, vão reduzir. Nós tivemos redução de alguns números já, mas ainda está muito aquém, né? A gente precisa avançar muito. Temos frente da educação física, da biodiversidade, e eu vou falar um pouquinho da habitação. Da habitação, nós tínhamos 4 residenciais no Espírito Santo que estavam parados, 4. Mais de 3 mil domicílios, pessoas, né? A pessoa que me procurou, inclusive, para criar essa frente, ela tem um filho deficiente e ela conseguiu judicialmente, né, ser contemplada com uma dessas habitações. Então nós conseguimos, aí aproveitamos, entrevistamos um monte de pessoas que estavam na mesma condição que essa mãe, lá em Barra do Riacho, essa é específica, são 513 famílias de Barra do Riacho. Fizemos um dossiê grande, aproveitamos uma visita do presidente, porque é uma obra que o governo federal com o governo estadual, a parte de saneamento do governo estadual e de ruas, do governo estadual, e o governo federal a parte de construção mesmo. Aproveitamos uma vinda do presidente aqui, sensibilizamos o líder da bancada, o deputado, né, da Vitória, entregamos em mãos para ele e pedimos que eles entregassem, as famílias foram até ele, entregassem ao presidente. Foi a única obra que voltou. Conseguimos a volta através de uma ação, criando a frente, ouvindo as famílias, sensibilizando os atores principais, né, que poderiam liberar, voltou essa obra. Então, eu estou indo fiscalizar agora, nesse mês ainda, próximo mês, no início do próximo mês, essa obra já está em fase final, deve ser entregue até o Natal. Eles prometeram entregar, que as famílias, 513 famílias, estejam em casa no Natal. É uma coisa esse ano. Então, assim, era uma coisa pequena que precisava ser feita. E a gente conseguiu a volta. E os outros nós estamos atrás ainda. Tem mais um que está pronto para ser liberado novamente. Aracruz é o de Barra do Riacho. Linhares. Tem Soretama também. Então nós estamos assim, essa é uma frente também que me dá muita orgulho de ter iniciado a luta e conseguido essas ações. Vamos lá? Mais um? Vou citar aqui a questão do meio ambiente. A gente tem 1,5 milhão, cada deputado tem 1,5 milhão para fazer de emendas, né? Então, eu decidi fazer um concurso das minhas emendas para a área do meio ambiente, peguei 500 mil e pegar as melhores práticas. Então, várias entidades se cadastraram, ao invés de eu direcionar para aquela pessoa que eu conheço, fiz um concurso. 19 entidades foram beneficiadas e estão hoje fazendo, né, com as emendas, 500 mil de emendas, estão fazendo vários projetos, né, reuso de água em escolas, tem um monte de iniciativa de alunos, inclusive, que a gente
deu esses R$500 mil para que eles pudessem, coisas que podem ser reproduzidas no futuro. Então, inovações. Então, foi uma forma que a gente fez diferente. Baía das Tartarugas aqui, essa baía aqui que a gente está, é chamada Baía das Tartarugas. Estão fazendo audiência para mediar o conflito entre os pescadores e o pessoal da proteção ambiental. Tem um conflito gigante que foi feito, né, de forma muito rápida, e você aí tirou um trecho grande dos pescadores. Eles também têm abusado, porque têm passado arrasto, então assim, tem um tipo de pesca que a gente acredita que é possível fazer sem a rede de espera, mas aí a gente está mediando esse conflito lá na Assembleia. Salve o Parque é um movimento de Santa Teresa que recebeu, eles têm um parque que foi feito pela prefeitura lá através de dinheiro do governo federal, e que depois que o parque ficou pronto, o governo estadual passado doou 100 mil metros quadrados para o SESC dessa área. E o parque estava pronto e tiraram da população e entregaram para a entidade privada. Você chega em Santa Teresa, tem um colibri grande de madeira assim, ali era o parque, foi doado para o SESC. Então tem um movimento grande lá querendo de volta o parque. Nós encampamos para discutir com o SESC uma melhor utilização, que não seja um hotel que eles estão querendo fazer um mega hotel lá que vai acabar impactando toda a região, né? Porque é um hotel que vai competir com toda a iniciativa privada local, então tem um risco muito grande de quebrar muitas famílias ali na região, e ao mesmo tempo também mexer muito com o meio ambiente e um impacto dentro da cidade, né? E já tinha sido feito R$1,5 milhão de investimento de governo, de dinheiro público, e de repente você doa para uma entidade privada, né? Então, uma questão absurda que nós estamos discutindo lá também, tentando reverter. Qualidade do ar, nós estamos na Assembleia, nesse momento, está sendo discutido um projeto de qualidade do ar. O governo do Estado mandou, e nós fizemos uma emenda ao projeto que bota os padrões da OMS como meta final, de todos. E aí eu não estou falando de empresa, de A ou B, estou falando de prefeituras, porque nós temos também pedreiras, nós temos uma série de questões que impactam a qualidade do ar. Então nós precisamos de ter como meta final o padrão da OMS. E o projeto veio sem padrões, discutido caso a caso. Então assim, a gente acredita que, poxa, para ficar uma discussão justa, transparente, que a gente tenha a meta final. Não é chegar e vamos fechar alguém que está descumprindo. Não, a meta final é essa, nós vamos fazer um plano de trabalho para chegar nela. Porque a gente precisa respirar bem. Quando você pega os dados de crianças em Vitória com problema respiratório, é muito maior do que outros lugares. Então tem alguma coisa errada. A gente precisa só discutir isso com transparência. Ninguém é contra as empresas, até porque elas foram instaladas no período em que ninguém, tinha tanta essa cobrança, mas a gente precisa achar soluções para o mundo real, para o mundo atual. Porque senão quem vai pagar o preço é quem mora na região. Está sendo feita uma série de ações, mas a meta final ser o padrão da OMS, que é o quê? É o padrão mínimo para você viver tranquilamente. Eu acho justo. Então está uma briga lá na Assembleia, inclusive nem está tendo sessão muito para não votar esse projeto. Fiscalização do TCA, eu já falei, está errado ali, tá? Que tem que acertar ali o TCA. Vamos lá. Deputado, o que o deputado faz além, né, de leis, também das emendas que eu falei? Nós fazemos muitas articulações. Esses são os municípios em que eu tenho alguma parceria, em que eu ajudo os prefeitos, que eu construo alguma solução para eles, ou alguma associação. Aqui está ruim de ler, mas você vê que tem municípios no estado todo. Vamos botar um exemplo aí do que a gente tem feito. Pode passar. Ó, a gente entrega muita máquina para prefeituras, também para produtores rurais. Aí eles falam assim, poxa, um deputado da capital, né, da região, nos ajudando aqui no interior. Eu falei, mas o alimento que sai daí é o que chega lá, né? Então, se a gente não tiver esse cuidado, não tiver, né, essa parceria, a gente sabe que está impactando a gente mesmo, né? Tudo tem conexão. Então, a gente tem um trabalho muito forte aí com o interior. Vocês viram muitos municípios no estado. A gente ajuda também produtor de café, associações de produtores de café, de leite. O leite estava caro esses dias aí. E tá caro por quê? Porque tá tudo seco, essa chuva tomara que esteja no interior todo, porque os pastos estão secos. Eu conheci um produtor ontem, eu estava ontem, perdeu 6
gados leiteiros, porque estão morrendo, não tem pasto, e o cara tem que gastar uma fortuna para manter. Então, um desafio enorme esse período que a gente está vivendo. Essa chuva foi importante. E é uma forma da gente ajudar mandando emendas através da parceria com o governo estadual. Outra coisa que sai muito, que eles pedem muito no município do interior, são calçamentos, né? Aqui a gente está em Marilândia, aqui em Pancas, aqui foi até um movimento que a gente prometeu, né? Antes da campanha, lá em Pancas, Vinícius me apresentou um grupo de pessoas lá, e eu honrei o compromisso, né? Fomos lá em Pancas, aqui já está finalizando esse calçamento. Aqui em Cariacica, com acessibilidade melhor ali para as pessoas ali em São Cristóvão, não? Esqueci o nome. Não. Outro Sá. Depois eu lembro. Aqui são obras importantes de mobilidade que a gente tem fiscalizado e eu ajudei em alguma parte, né? Licenciamentos, que quando eu era secretário a gente conseguiu licenciar todas as 3 obras, mas aqui eu tive uma participação mais importante, que aqui é a Reta das Paneleiras. Inclusive eu dei o nome de Reta das Paneleiras e eu fui o autor do projeto que permitiu estadualizar, era federal, era BR-101 aqui. Então estadualizou numa velocidade grande para eles poderem fazer a obra, senão eles não teriam conseguido fazer. Então tem uma participação mais forte até aqui nessa obra. Aqui é a obra do Portal do Príncipe, em que a gente conseguiu licenciamento e participou de todo o processo quando estava na prefeitura. E essa obra, que as pessoas acham que é só uma ciclovia, mas ali tem um alargamento das 2 pistas, né? Então, vamos ter um alargamento das 2 pistas. E essa tela que vai ser colocada ali, que está sendo colocada já, é uma tela anti-suicídio, as pessoas vão ter... já está instalado dos lados, né? Eles inicialmente, todo mundo achou que era vidro, mas quando foi fazer a simulação, foi feito numa universidade da Itália, eles fizeram a simulação e viram que se fosse vidro ia balançar demais e corria muito risco, a gente teve que fazer a tela. Que não é o ideal, né? Porque a pessoa pode mexer, mas a gente tem certeza que vai minimizar muito a questão do suicídio também, que foi o motivo inicial dessa obra, mas que tem muito a ver com mobilidade. Aqui, ó, essa parte que vocês estão vendo ali, ela vai alargar a ponte e vai tirar esse beiral ali. Então vai ficar mais uma pista de cada lado, que vai dar uma mobilidade bem melhor. E nós estamos fiscalizando essa obra. Vamos lá. Todo retrocesso a gente tem denunciado, Vinícius tem feito isso, né, como cidadão hoje, né, ex-vereador, mas cidadão. Eu tenho feito como deputado e também acionado os órgãos públicos, né. Essa é uma ação que eu fiz por um retrocesso que a gente viu em Vitória, que era o sistema porta a porta. A gente denunciou no Ministério Público e logo depois, né, tivemos repercussões, denunciamos que eles tinham sumido com o processo, enfim, sei que 4 meses depois voltou a prestação do serviço. Mas já fiz recentemente, eu fiz um movimento muito forte em relação ao IMABA também, que é o Hospital Estadual Infantil de Vila Velha, que nós tivemos uma série de pessoas que tiveram perda de seus filhos ali. A gente também está no Ministério Público, doutor Inês, averiguando, inclusive a promotoria mandou fazer uma inspeção no hospital todo para ver o que está acontecendo, que tem tantas denúncias, né? Então, assim, sou parceiro do governo estadual, mas não fecho os olhos. Eu cumpro minha função de fiscalizador, não abro mão. Inclusive, um secretário que foi recentemente denunciado de assédio sexual, há 1 ano atrás eu tinha denunciado ele da tribuna, que ele tinha cometido assédio moral contra outros funcionários. Então, assim, é parceiro, mas eu faço questão de não abrir mão da minha independência em relação ao que eu vejo de errado. Então, isso o Renato me respeita muito por causa disso, e eu também respeito muito porque eu coloco as minhas questões. Vamos lá. No esporte, a gente tem feito uma parceria gigante. Parte das minhas emendas eu faço para projetos sociais gratuitos. Então, tem muito projeto nas comunidades, para as crianças. Então, eu tenho colocado muito recurso. Eu acho que eu coloquei esse ano uns 300 mil de recurso. Apoio o surf também. O surf eu apoio por 2 motivos. Eu acho que a gente tem uma vocação, né? Nós temos um litoral gigante, então ele força a questão ambiental, do mar tá limpo, tem a vocação. Essa semana mesmo uma pessoa me ligou, pô, Gadinho, tem surfista hospedado aqui na minha... Tá vindo gente para cá, legal, você falou isso numa reunião. Eu acho que é uma vocação para a gente trazer turista também. É o esporte olímpico. E a gente, a vocação do mar, né? Não é todo estado que tem todo esse mar, então a gente tem que usar essa vocação, né? Eu não falei, mas o aquaviário volta agora em novembro também, já tá, os piers, 3 piers já estão sendo finalizados, o barco chega agora em novembro,
para iniciar. Vamos lá. Escola, educação, a gente tem um trabalho forte, consegui 4 escolas com o governo do estado, então estão construindo aqui Rubens Verflu, em Jardim Camburi, estão construindo, essa não sei se voltou, Paulo Roberto, recurso do governo do estado, São Vicente no centro, é recurso do governo do estado, e Geisla Militão em São Pedro também, recurso do estado. Foram mais de 35 milhões que a gente conseguiu numa parceria, inclusive tem registro da reunião. Então eu estou acompanhando as obras também dessas escolas. Só de Jardim Camburi que ele deu continuidade, o prefeito. Aí ele parou as outras, relicitou tudo, enfim. Mas o recurso foi garantido do governo do estado. E nós estamos acompanhando. Ali é uma sala cheia de ar-condicionado e eu gosto de falar disso porque eu aprovei uma lei em Vitória em que tem que ter ar-condicionado nas escolas e consegui aprovar esse ano, é a lei muito recente minha, que agora as escolas todas do estado também tem que ter ar-condicionado, é uma condição mínima para o estudante prestar atenção, é uma norma da BNT que tem que estar numa temperatura adequada para a pessoa ter concentração naquele período para ela conseguir estudar. Aí que eu falo do filho do rico e o filho do pobre. O filho do rico não tem problema com o clima, mas eu vejo escolas públicas, às vezes, é inconcebível o que a gente vê. Abril, março, as pessoas não conseguem estudar. 50 minutos no forno. Então, assim, é uma lei importante que eu acho que vai contribuir muito. Vamos lá? Está acabando? Já terminando, aí é um resumo um pouquinho do nosso trabalho. Indicações são, Gandini, poxa, precisamos de extensão da linha do ônibus até aqui, ou precisamos de mais ônibus. A escola aqui precisa ser ampliada, falta vaga. Então, vira indicação. São 366. 409 projetos eu relatei, eu sou presidente da Comissão de Justiça da Assembleia, então todos os projetos passam pela Comissão de Justiça. Então a gente relata alguns e dá caminho para todos. Então a primeira análise é feita na comissão que eu sou presidente e tenho 30 leis aprovadas já na Assembleia. Enfim, é um pouquinho um resumo do nosso trabalho. Eu faço tudo isso desde que aquele momento da escola técnica, que foi um momento que virou minha chave, e eu faço tudo isso, eu falo assim, é difícil Gandini ser político? Do ponto de vista da questão pública, né? Você coloca a sua vida, se expõe, né? Mas é difícil tomar as decisões na política se você for uma pessoa séria, não. Se é só responder uma perguntinha, eu falo com todo mundo, aonde está o interesse público? O projeto chega, você tem o sim e o não, né? Onde está o interesse público? Está no sim? Está no não? É fácil. É claro que tem forças de tudo quanto é lado. Essa semana, por exemplo, tem 2 semanas, um deputado pediu vista de um projeto. E ele vem fazendo isso sistematicamente, esse deputado. E a gente já sabe o que é que ele faz. Ele pega o projeto, acontecia na Câmara de Vitória. Nós tínhamos um vereador lá também que a gente era famoso. Pega o projeto, pede vista, projeto bom. Esse, por exemplo, era um projeto que tirava a oneração da brita. Então, assim, o ICMS ia zerar da brita, esse projeto. Ajudar na construção. A construção civil, impacta todos nós, né? De alguma forma, impacta, né? O mercado todo. O cara pega o projeto, isso acontece hoje, tá? Na Assembleia, acontece hoje, no dia de hoje. Pega o projeto, vai em todas as empresas, captando recursos. Vamos votar esse projeto, é importante. Não sei como é que é. A conversa eu não sei como é que desenrola. Só que eu sei que fica 3, 4 meses dessa conversa. Talvez ele volte para a Assembleia. Se ele conseguiu o que ele queria, ele volta para a Assembleia e vota. Se não, some com o projeto. E tem gente hoje que faz isso na Assembleia. E isso não é uma coisa incomum. Infelizmente, não é uma coisa incomum. E aí, por que a gente está fazendo essa reunião aqui? É difícil reunir gente. É difícil falar de política. Porque está todo mundo com muito nojo da política também, né? É nojo, é corrupção para tudo que é lado e tal. Mas a gente só vai mudar isso, a gente só vai conseguir mudar isso se a gente conhecer as pessoas. Não tenho dúvida disso. Conhecer minimamente. Então, poxa, se a gente pode conhecer um deputado estadual, um deputado federal, que é mais fácil, né? Às vezes até um senador, vamos tentar construir isso. Vamos tentar. Então, assim, eu sou muito grato do início. Eu queria te pedir para vir aqui já para a gente encerrar. E se alguém quiser depois, né? Mas eu sou muito grato por esse momento. Acho que esses momentos são fundamentais. Minhas campanhas são assim. Eu falo, Vinícius, se depender de comprar voto, nós estamos
lascado, né? Como diz o do Big Brother. Lascado. Por quê? Porque é assim, na conexão de ideias que a gente vai... E aí tem uma coisa importante também. Eu não consigo falar para tanta gente, né? A gente tá fazendo essa reunião todas as noites. Todas as noites a gente tem essa reunião. Todas as noites. Mas não é suficiente para me eleger. O número de pessoas que eu converso não é suficiente. E aí é o carinho que eu peço a vocês. Além de pedir o voto, que eu quero pedir, né? Claro, política não pede voto, não tem voto. Aí sai da reunião, o cara chega ali embaixo, o outro pediu voto e falou: não, fui na reunião com o cara não me pediu voto. Você acredita? Passou 40 minutos falando e não me pediu voto. Então eu vou pedir o voto logo, pra vocês não esquecerem. Aí eles se comprometem com o outro mesmo. Ele fala: não, o cara não pediu não. Acabou a reunião e não me pediu. Então eu vou pedir o voto para vocês. Mas o mais importante, como eu não vou conseguir conversar com um número suficiente de pessoas, eu preciso que vocês façam isso por mim. Quem se conectou comigo, pô, converse com a família, converse com mais 5 pessoas, ou no Zap, declara um apoio. Poxa, vale a pena conhecer e tal. Enfim, são coisas simples. Hoje a política está na rede social. Fora da rede social, o que é que você pode fazer? Um adesivo no carro. Fora da rede social, um adesivo no carro. O resto é rede social, não é isso? É. Então, assim, queria agradecer o carinho de vocês terem ficado esse tempo que eu vi. O Vinícius contou a história, eu contei de novo mais ou menos a mesma história. Mas sou muito grato por esse momento, tá, Vinícius? Obrigado a todos. Boa noite.